Olá alunos, eu sou o professor Evangelho. Esse é o nosso curso EJA EAD de Técnico em Eletrotécnica. Nós estamos na disciplina de desenho técnico. Já tivemos 2 aulas, vamos agora para a nossa aula de número 3. Aqui nós iremos dar continuidade ao pouco do que nós já vimos e conhecer um pouco mais sobre a parte de desenho técnico, o que é o desenho técnico, as classificações e os elementos que fazem parte da disciplina desenho técnico. Desenho técnico básico. Aqui nós iremos ver, a introdução ao desenho técnico e desenho de arquitetura. Essa introdução a gente vai aprender como o desenho pode ser classificado como desenho técnico e também uma parte do desenho técnico que é classificado como desenho de arquitetura. O que é o desenho técnico? Desenho técnico é a representação de forma virtual ou impressa de um corpo com finalidade de expor medidas, cortes, posicionamentos e entre outros parâmetros para a melhor apresentação do componente. Aqui, como vocês podem ver, tem os elementos do desenho técnico que não fazem parte da parte virtual do desenho técnico. A parte manual são os elementos como régua, compasso, transferidor. Estes elementos que já foram substituídos, mas que não significa que não possam ser usados. Eles ainda são utilizados, porém nós temos uma gama infinita de softwares que a gente pode trabalhar na parte virtual e aplicar esses elementos com uma precisão bem maior, que a gente também vai aprender isso e conhecer um pouco mais da área virtual do desenho técnico. Desenho de arquitetura é uma especialização dentro do desenho técnico voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. Esses registros são feitos por arquitetos ou projetistas e têm como objetivo padronizar e orientar a execução dos projetos. As NBR 60462 e NBR 10067 são as normas regulamentadoras específicas do desenho técnico de arquitetura. Elas vão servir para orientar e classificar este desenho. Orientar na produção, nas regras, nas normas técnicas que classificam este desenho como um desenho de arquitetura. Aqui, nesse próximo slide, nós podemos ver uma representação desse desenho de arquitetura. A imagem que vocês podem acompanhar aí, na verdade as 2 imagens, elas representam num papel mesmo plano, passando a ideia de profundidade, mas também nós temos uma planta que também faz parte do desenho técnico de arquitetura. Quando falamos de desenho arquitetônico, estamos falando essencialmente do uso de padrões, de linha, traço, curvas, círculos, retângulos e símbolos. Vimos nas aulas anteriores a importância dessas linhas, das classificações dessas linhas, porque elas passam informações diferentes da forma que ela for traçada dentro do desenho técnico. Então, todas essas linhas, traços, imagens, elas têm uma representação específica para passar a ideia, para passar a informação correta dentro do desenho técnico. Por isso a importância de se ler as normas e de se aprender e de entender tudo que já foi ensinado até agora para a produção do desenho e é importante ele ser classificado como desenho técnico. Fluxograma de processos. O fluxograma é um tipo de diagrama que representa graficamente uma sequência de eventos ou passos, processamento e as decisões tomadas durante o processo. Fluxograma, talvez vocês já tenham visto na sala de aula ou alguém falando sobre o que é um fluxograma, mesmo que não tenha sido na escola. O fluxograma, ele é uma sequência de ordens ou ainda uma sequência de posicionamentos dentro de uma empresa. Para nós aqui, o nosso fluxograma vai ser uma sequência de ordens a serem executadas dentro do desenho técnico para que a informação ou alguém que vai ler ou que vai produzir um desenho técnico saiba como fazê-lo de forma correta.
Então, esse fluxograma vai servir como uma orientação para a produção deste desenho, seguindo a sequência que o fluxograma vai indicar. Nós vamos ver agora um exemplo de um fluxograma. Tem o objetivo de tornar as tarefas mais claras, demonstrar graficamente como funciona o fluxo de tarefas. Então, aqui nós temos um exemplo de um fluxograma onde ele passa as ordens que serão executadas pela pessoa que irá ler e produzir o desenho técnico, que irá fazer o desenho técnico. Desenho de tubulações. Usualmente são empregados os seguintes desenhos de tubulações. Fluxograma. São desenhos esquemáticos, são sem escala, que mostram todo um sistema constituído por vasos, equipamentos como bombas, válvulas, instrumentos, bem como a respectiva rede de tubulação associada a este sistema. Então, como o nome sugere, é um desenho voltado para tubulação, encanamento e toda a área, toda a parte voltada para as tubulações. Como a gente pode ver aqui na figura, nós temos bombas, temos válvulas, tem um resfriador, compressor, e estas informações serão feitas, produzidas, elaboradas dentro do desenho técnico, como também um fluxograma. Diferente do fluxograma que nós vimos anteriormente, este fluxograma de desenho de tubulação é específico para desenho de tubulações. Ele não vai seguir uma sequência de ordens a serem executadas e também não é uma sequência de posicionamentos dentro de uma empresa, mas sim uma sequência de posições dentro do encanamento, dentro de uma tubulação que vai ser colocada numa casa, numa indústria, em qualquer outro local. Vai fazer parte da planta de uma casa ou de um prédio, mas ainda assim é um desenho específico, próprio e exclusivo para as tubulações. Então ali só vai ter elementos de tubulação, como nós acabamos de ver. A própria encanação, bombas, válvulas, resfriadores e os outros elementos que fazem parte da tubulação. Plantas de tubulações. As plantas de tubulações são desenhos feitos em escala, contendo todas as tubulações de uma determinada área representadas em projeto horizontal, olhando-se de cima para baixo. Aqui é uma especificação, é uma planta. Portanto, ele vai ser um desenho feito dentro da escala, dentro das normas técnicas, então ela terá que ter as escalas referente ao local que será produzido, tá? E como é um documento dentro do desenho técnico, também vai seguir as normas do padrão que a gente já aprendeu aqui nas aulas anteriores. Essa planta, tá? Ela também será uma planta para a tubulação. Não será uma planta que vai fazer parte de todo o elemento lá, de todos os elementos de uma planta comum que a gente já tenha visto, mas sim planta específica da tubulação, não apenas das tubulações que a gente viu anteriormente, do fluxograma. O fluxograma vai mostrar a sequência dos elementos de tubulação, do encanamento, e a planta é a forma a representar graficamente dentro de uma planta, de uma casa ou de uma outra construção qualquer, a tubulação. Então é só uma planta específica para a tubulação. Desenhos isométricos são feitos em perspectiva isométrica, sem escala, executando-se um desenho para cada tubulação ou grupo de tubulações próximas e interligadas. Nesse caso aqui, nós temos apenas os elementos a serem representados, então eles podem sim ser feitos sem escala, mas o ideal é sempre fazer o desenho pequeno ou muito grande de uma forma em que o desenho que vai representar aquela figura seja um desenho que possa ser entendido. Por isso o nome, desenhos isométricos. Desenho de detalhes e montagem. O número da peça no desenho de detalhes deve ser o mesmo que consta no desenho do conjunto. Vimos nas nossas primeiras aulas o desenho do conjunto, que era aquela figura que vinha todos os elementos de uma peça ou de uma construção. E nesse desenho, que a gente está vendo agora, vai ter que
exatamente ser fiel àquela representação que foi feita anteriormente. Tem que ter todos os elementos, tem que ter todas as numerações, tem que ter todas as informações. E, como eu já falei, não pode ficar nada faltando, não pode ser diferente do desenho do conjunto, o nosso desenho de detalhes e de montagem. Quem for ver o desenho vai ver todos os detalhes, como o nome sugere, para a montagem dessa peça ou para a montagem no conjunto. Aqui nós temos as representações gráficas do que foi visto até agora. Tá? Nós temos os desenhos de detalhes e montagem, os desenhos isométricos e a planta de tubulação. Como vocês podem ver, a planta de tubulação, como aparece ali, ela vai mostrar especificamente a parte de encanação e os elementos que fazem parte dessa encanação. Tá? Ali é uma planta de um banheiro, com os elementos do banheiro, como a pia, um vaso e toda a tubulação e os elementos que fazem parte dessa planta de tubulações. Desenho de detalhes típicos mostram detalhes que se repetem várias vezes em um mesmo projeto, tendo a finalidade de padronizá-los, facilitando o desenho das plantas de tubulação, e desenho de fabricação feito quando é necessário a fabricação de peças especiais e tubulação. O desenho de detalhes típicos são aqueles que aparecem com frequência. Já o detalhe de desenho de fabricação são aqueles para a fabricação, para a produção das peças ou de qualquer outro elemento que vai fazer parte do nosso do nosso desenho de tubulações também. Então, todos esses elementos que nós vimos até agora são todos apenas do desenho de tubulações. Desenho de construção subterrâneas. Contém as tubulações subterrâneas, instalações elétricas e demais instalações subterrâneas que possam existir na área de processos. Aqui, como o nome já sugere, nós temos a tubulação que fará parte, que vai ficar no subsolo. Então, toda aquela encanação, bomba d'água, que pode fazer parte também, ficar no subsolo. Não precisa ser exatamente soterrado, mas numa parte, no piso inferior do solo ali, onde vai ficar essa parte, toda essa tubulação, como eu falei, não precisa ser soterrada, mas sim abaixo do nível do solo em que vai estar uma superfície de uma construção qualquer. Então, todos esses elementos farão parte também desse desenho e ainda a parte elétrica. Como eu falei, uma bomba d'água precisa da parte elétrica e essa parte também será produzida, será feita, representada graficamente no nosso desenho de tubulação. Desenho de suporte. Nestes são indicados os detalhes de fabricação feitas em escala, contendo todos os dados necessários à construção dessas peças. O desenho de suporte, ele já é algo mais específico, por isso que ele precisa ter as escalas e tem que ter todos os elementos que serão construídos, para quem for ver a planta, fazer a construção da forma correta e indicada de acordo com as informações que nós já vimos nas aulas anteriores, com aquelas normas que nós já vimos, linhas, representações gráficas que já foi visto aqui, que já foi explicado nas aulas anteriores. Dados de tubulação. Fazem parte de um projeto de tubulação industrial alguns documentos escritos em forma de lista ou de talhas. Folha de dados de tubulações. Apresentam forma de talha onde são relacionadas todas as tubulações de uma instalação industrial, sendo que cada folha relacionada a um fluxograma. O fluxograma nós já vimos aqui, né, também dentro de desenho de tubulação. Tá? Tudo que estamos vendo aqui por enquanto ainda faz parte do desenho de tubulações. Então, esta folha terá a lista do que vai aparecer no fluxograma, detalhado e explicando a função e a posição de cada um daqueles elementos, que vai estar presente ali no fluxograma. Lista de suportes, feita para uma planta de tubulação contendo quantidade, tipo de desenho, de detalhe correspondente. Aqui é uma lista para fazer parte dentro da planta de tubulação. Então, você vai ter a planta de tubulação, como nós já vimos aqui, e uma lista para auxiliar a leitura desta planta, no caso da produção, e, lembrando,
como é uma lista, ela tem que ter também todos os elementos que fazem parte da planta de tubulação, descrevendo e discriminando cada um dos componentes que aparece ali, principalmente os elementos que fazem parte do desenho de tubulação, da planta de tubulação. Lista de suporte de molas, feita para a planta de tubulação, indicando os suportes de mola, seu tipo, em qual tubulação está instalado e seu isométrico. A lista de suporte de mola também vai listar dentro da planta de tubulação uma parte específica, onde você pode ter uma mola que vai estar presente naquela tubulação e ela vai estar descrita dentro dessa lista. É apenas isso. Lista de purgadores. Para cada planta de tubulação, indica os purgadores. Os purgadores são tipo, tamanho, vazão, identificação da tubulação e isométricos, onde está instalado e até o nome do fabricante. Então aqui nós vamos ter os purgadores, que são os elementos extras, né, que vão dar vazão à água. Então eles vão estar classificando quanto ao tipo e também o fabricante. Toda essa parte de detalhes com relação a estes elementos que fazem parte também do desenho de tubulação, também terão que estar descritos, inclusive o fabricante, data de fabricação, todas as partes que estejam relacionadas àquela peça em si. Lista de materiais. Para cada planta de tubulação, para cada tipo específico de material, são indicadas as informações. Então aqui é uma lista mais geral, em que você vai colocar os elementos que vão fazer parte também da planta de tubulação. Tudo aqui é apenas a lista dos elementos que estarão presentes naquela planta. Todas as outras especificações já foram explicadas aqui. Essa aqui é uma lista mais universal, é uma lista mais comum, mas que também é necessário para facilitar a localização dessas peças. As especificações serão feitas nas listas anteriores que nós já vimos aqui. Desenho de juntas e soldadas. Aqui a gente vai ver apenas alguns tipos, porque são muitos os tipos de solda, mas a gente não vai ver especificamente o tipo de solda. Vamos ver aí juntas soldadas. E aqui você pode ver na imagem que tem alguns exemplos, algumas figuras, e também nós temos os tipos de solda, que são o de eletrodo, que é aquele que utiliza apenas a energia ali, e o gás com oxigênio, você tem aquela parte ali. Temos também a soldagem TIG, MIG, MAG e também a soldagem de resistência. São soldas diferentes, mas apenas para que você entenda que tem diferentes tipos de solda. Aqui nós estamos vendo os diferentes tipos de junta, onde serão soldados, onde serão aplicadas essas soldas para que qualquer peça que seja soldada ali tenha a sua específica aplicação de soldagem. É apenas isso. Então aqui nós temos alguns exemplos, tá? Soldagem U, soldagem V, em Y, e tem outros tipos de soldas também, não tem apenas essas. Essas são só alguns elementos, são só alguns exemplos em que você vai aprender. Tem outras formas de fazer essa junta de solda, que pode ser em T também, que não aparece aqui, tá? Mas ela também depende do grau de inclinação, e tem outros elementos que fazem parte da soldagem das juntas de soldas, tá? Aqui são só alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor, e os tipos de solda que a gente ainda não vai aplicar, porque essa parte de soldagem é um curso específico de soldagem. Aqui é só mesmo para conhecer um pouco sobre os tipos de solda, né, como a de eletrodo que eu falei, que é utilizado o eletrodo, o gás e o oxigênio. Ele é feito com a queima desse eletrodo dentro da junta. As outras soldagens de TIG, MIG e MAG são feitas com a peça e a energia elétrica, assim como a de resistência, só que a resistência ela também, por conta da eletricidade, vai gerar calor. Tá? É uma parte bem simples, bem básica, só para a gente entender, mas o conteúdo de soldagem é feito dentro de um curso específico de soldagem.
Aqui a gente encerra a nossa terceira aula. Você continua em casa, hashtag fique em casa aprendendo. Olá alunos, eu sou o professor Evangelho. Esse é o nosso curso EJA-EAD de Técnico em Eletrotécnica. Estamos na disciplina de Desenho Técnico Básico. Nós já tivemos 3 aulas, essa será a nossa quarta e última aula desta disciplina. Aqui nós vamos entender um pouquinho mais da parte de Desenho Técnico Básico. Aqui você irá ver um pouco mais da parte de aplicativos que a gente utiliza para a produção desses desenhos técnicos. Vimos nas aulas anteriores a parte fundamental, elementos que fazem parte do desenho técnico, fizemos uma rápida revisão sobre todos esses elementos, conhecemos um pouco sobre cada elemento e cada norma aplicada ao desenho técnico, tipos de linhas, além de outras coisas, e hoje vamos introduzir a parte de software, a parte virtual do desenho técnico. Software de CAD, comandos básicos de edição de desenho, execução e edição de texto em desenho técnico. Além dos desenhos, também nós temos os textos, que nós já vimos, que devem seguir as normas, as legendas, forma de cotagem, então tudo isso será colocado dentro do desenho técnico também de forma virtual. E é aqui que nós vamos aprender o CAD. Software de CAD. CAD é a abreviatura para o termo em inglês Computer Aided Design ou projeto de desenho assistido por computador. A tecnologia CAD é usada em diversas áreas, desde a concepção de sistema eletrônico, em projetos mecânicos, indústria, arquitetura, engenharia, topografia e outros. Aqui nós temos um software específico para a produção de imagens, de projetos, de desenhos. É o CAD, né? É o desenho assistido por computador. Nós não iremos nos aprofundar no CAD, porque esse também é um curso específico, curso de CAD, mas aqui nós iremos aprender alguns elementos, principais funções e como nós iremos identificar. Aqui nós temos a representação de uma peça produzida no CAD. Tá? E ali, esse ambiente CAD, ele vai facilitar e muito a produção, porque todas aquelas informações que a gente aprendeu, a especificar o desenho, as linhas, colocar as cotas, legendas, tudo isso fica muito mais rápido e mais prático com o software CAD. Sistema de coordenadas. Vamos entender uma coisa. Como nós estamos trabalhando dentro de um ambiente virtual, nós precisamos partir de um ponto. E a partir daí tem um limite para a produção do desenho. Por quê? Porque toda essa parte que será produzida ali, que será desenhado, será medido. Então nós temos um ponto de partida e um limite para aquele ponto, até porque o nosso desenho será limitado, terá um limite, independentemente das informações que tem ali, das escalas que será colocada ali. Então, nós iremos ter 2 tipos de sistema, onde o sistema cartesiano, as coordenadas bidimensionais cartesiano, é escolhido pela origem no ponto 0 e o eixo 2 linhas ordenadas perpendiculares uma à outra e se encontrando no ponto de origem. Aqui nós temos a representação desses 2 eixos de coordenadas, onde eles têm um ponto em comum, eles se encontram, e aquele ali a gente chama de origem, ou ponto 0, também chamado de ponto O, mas aquele ali é a origem. Então, ponto 0, por conta das dimensões, das escalas que serão medidas a partir daquele ponto, ou ponto O de origem. E também temos as coordenadas bidimensionais polar, escolhido pelo ponto original, polo, e o raio a partir do
polo chamado de eixo polar. Então, aqui nós temos duas representações diferentes da mesma coisa. Na imagem que acompanha aqui o slide, que você pode ver, terá essas duas informações. Os eixos x e y das coordenadas cartesianas e o ponto O e o R, que é o raio das coordenadas polares. Então, quando estamos falando de coordenadas polar, estamos falando de abertura, formação de um ângulo. Por isso o nome polar, porque ele vai ter com relação à abertura em relação à linha original. Nós temos ali a origem, o raio e qualquer abertura que este raio faça no plano, porque é um plano, então nós teremos aí coordenadas polares com relação a ângulos e as coordenadas cartesianas com relação às escalas, aos números. Comandos básicos de edição de desenho. Principais comandos de AutoCAD. Aqui nós não vamos ver todos os comandos. Nós vamos ver os comandos principais, alguns comandos que a gente utiliza bastante, que são bem utilizados, mas não iremos ver todos, porque o sistema CAD, o software CAD, ele tem diferentes ferramentas, muitas das vezes diferentes caminhos para uma mesma ferramenta. Então tudo isso, como eu já falei anteriormente, é aprendido dentro de um curso específico para AutoCAD. Aqui nós vamos ver as informações mais importantes e básicas desse sistema. Edge Center. O AutoCAD Design Center é semelhante ao explorador do Windows. Então nós temos o Windows Explorer, onde você abre o Explorer e vai atrás da pasta que você quer. O mesmo serve para o Edge Center aqui do nosso AutoCAD. Ele vai servir exatamente como esse Explorer do Windows, ou explorador do Windows. Você vai abrir essa pasta e dentro vai ter as pastas que você trabalhar ou que você já tenha trabalhado, lá guardadinhas e salvas. Desenha arcos. Deve-se sempre considerar o sentido anti-horário para o desenho dos arcos. Na produção de um desenho, seja ele qual for, da área de arquitetura, engenharia, então nós podemos sim produzir bastantes figuras com arcos. A gente já viu o que são arcos nas nossas primeiras aulas. Então aquela figura sendo formada por um arco vai ser sempre no sentido anti-horário, como está falando aqui. A produção, a geração desse arco, para a abertura que for, para o tamanho que for, para a corda que for, tá? Vai ter sim a partir do sentido anti-horário. Fillet faz a união das duas pontas de duas linhas, polilinhas ou arcos. Aqui nós vimos um elemento que fazia também parte deste desenho, tá? Onde era feito o desenho, essa ligação entre uma linha e um arco, dois arcos ou duas linhas, a polilinha, que a gente vai entender o que é a mistura da linha reta e uma linha curva. Então, no sistema CAD também tem essa produção, essa ligação entre essas duas figuras, tá? É o fillet. Ele vai fazer esta junção entre essas duas figuras, seja arco, linha, ou arco e linha, ou dois arcos, de forma precisa, tá? De forma que também não deixe cantos, ângulos, como nós já vimos aqui anteriormente. Copy. Copia uma entidade ou um grupo de entidades selecionadas de um ponto base para um ponto final. A opção múltiplos permite a cópia do mesmo objeto várias vezes. Então, entende-se por entidade um elemento, um desenho ou parte do desenho. Então, você seleciona ali uma figura. Nós vamos aprender aqui que a gente trabalha em diferentes ambientes dentro do AutoCAD e você pode trabalhar em diferentes ambientes como no Excel. A gente vai aprender aqui logo mais à frente. Dentro desses ambientes você pode copiar várias vezes essa entidade, esse desenho ou parte desse desenho para trabalhar, para fazer diferentes aplicações, diferentes modificações e observar e aplicar aquela que você entende que ficou melhor.
Break quebra linhas, polilinhas, círculos ou arcos num ou dois pontos. Então aqui, de repente, você está fazendo um desenho e você quer juntar uma outra linha numa parte da linha que você já fez. Então você vai quebrar aquela linha, vai marcar ela, aquele ponto onde você vai fazer, para dali iniciar um outro desenho, ou uma outra peça, ou simplesmente juntar com fillet nessa marcação que você acabou de fazer. E pode também ser feito em mais de um ponto numa mesma linha. Aí você usa o break. Circle. Desenha círculos pelo centro e raio. Centro e diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, 2 tangentes e o raio de 3 tangentes. Então aqui é o círculo, ele é produzido de diferentes formas. A principal é com a origem e o raio, onde você simplesmente faz o desenho e ele vai gerar aquela figura ali, o círculo perfeitinho, com o centro na posição correta. Mas não existe só essa forma de se fazer o círculo. Você pode fazer o círculo com dois pontos, o círculo passando por esses 2 pontos, ou o círculo tocando 2 ou 3 tangentes. São diferentes formas de se fazer o círculo dentro do AutoCAD. Aqui são só as explicações de como isso acontece, ou as formas de como isso acontece. Tá? Então você pode gerar um círculo de diferentes formas, não apenas no compasso como a gente faz, tá, manualmente. Comandos para a geração de cotas. Tem que lembrar, as cotas são as informações numéricas de dimensões que são colocadas dentro da planta. Tá? A gente já aprendeu aqui que são cotas, processo de cotagem, que é colocar essas especificações na escala correta, e tem que ser na escala correta, porque quem vai produzir aquela peça ou construir aquele edifício, aquela casa, tem que fazer de acordo com o que está escrito ali. Portanto, a importância de se cotar, de se colocar essas informações numéricas. Como cotar automaticamente seu desenho no AutoCAD? Então, no AutoCAD, existem diferentes formas de fazer isso. É uma forma mais rápida, prática e mais precisa também. Porque dentro do AutoCAD tem as escalas e as numerações vão surgir automaticamente quando você aplica o sistema de cotagem dentro do AutoCAD. Nós vamos aprender alguns. Um comando que adianta muito essa tarefa em algumas situações é o Quick Dimension. O Quick Dimension é só uma das ferramentas dentro do AutoCAD que faz esse processo de cotagem. Mas não tem só ele, nós temos também o Continuous. Irá dimensionar continuamente os segmentos dos objetos, vértices por vértice, até o final. Então aqui na figura, você pode ver que ele vai fazer essa cotagem automática, vértice por vértice. Em cada ponto que vai aparecer ali, entende-se por ponto os vértices, ou as marcações que você colocar dentro do seu desenho. Então ele vai fazer automaticamente, continuamente, com auxílio do mouse, tem que lembrar, ele vai marcar e você vai selecionar a cota, o número correto para aquela dimensão. Aqui nós temos uma representação de como isso acontece. Stanger irá dimensionar de forma escalonada, de fora para dentro, os objetos selecionados. Então aqui também uma forma de cotagem, uma outra ferramenta que você vai utilizar dentro do CAD, onde ele vai colocar essas informações, e sempre que eu falar de informações numéricas, estou falando de cota, tá? Vai sempre colocar estas cotas de dentro da figura que foi selecionada para fora a partir do ponto em que você selecionar. Lembrando, mesmo que seja de forma automática, você tem que acionar a ferramenta que você vai utilizar. Funciona como todo software qualquer que você use no computador. Tem que ser acionada a ferramenta para depois você dar o comando e aí vai aparecer as informações que nós queremos, as cotas. Baseline irá dimensionar todos os segmentos dos objetos a partir do primeiro ponto de cada objeto. Então, enquanto os outros eles seguiam continuamente
ou de forma escalonada, tá, você vai fazer a partir do primeiro ponto. Você marcou um, e a partir daquela marcação, lembrando, você vai usar o mouse e acionar a ferramenta. Seleciona a posição, vai até a próxima posição, clica e aí ele vai dimensionar. E a partir daquela primeira marcação que você fez, daquela primeira cotagem que você fez, você vai marcar as outras seguidamente. Ordinate irá inserir em cada vértice uma dimensão do tipo Ordinate, indicando X ou Y de cada vértice. Neste caso aqui, ele vai identificar a posição por pontos, tá? Por coordenadas, no caso aqui, cartesianas, X e Y. Nós já vimos aqui que são coordenadas cartesianas, certo? Então, dessa forma aqui, ele não iria dimensionar a linha específica, mas sim a partir das posições das coordenadas X e Y em que o desenho está sendo produzido. Utilização e geração de camadas. Lembrando, tá? Essas camadas, elas não são aquelas camadas que a gente conhece de forma no cotidiano. As camadas aqui a gente vai entender por diferentes partes da planta de uma construção qualquer. Então ali nós vamos ter a planta de tubulação, a planta elétrica, tá? A planta da figura em si. Então elas podem ser separadas e depois serem juntas formando uma única figura. Então isso é que são camadas. Quando você tem essas diferentes plantas específicas e aí você junta todas elas para a produção da planta dessa construção, com todas as informações, tá? De tubulação, elétrica, de construção, de material. Então todas essas informações, elas podem ser separadas em uma única planta e depois serem juntas, por isso o nome camadas. A criação de camadas de trabalho no AutoCAD permite a organização e facilitam a leitura visual dos elementos gráficos de desenho que compõem um projeto técnico. Então aqui, como vocês podem observar, nós temos uma planta e as representações de camadas. Aqui não são a representação gráfica, tá? Não são as plantas que eu acabei de mencionar, mas sim as informações que podem ser armários, utensílios, equipamentos. E aqui nós vamos ter essas informações em separado. E quando você junta, por isso o nome camadas, e aí você tem uma planta. Essa planta que aparece aqui, ela também pode ser desmembrada em diferentes plantas individuais ou juntar, como eu já falei. E aí nós temos a planta da construção. Visualização e plotagem de desenhos. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre esta visualização, como a gente faz a visualização, quais são os comandos para visualização e para plotagem. Vamos entender como plotagem para gerar o desenho. Você vai formar o desenho, colocar ele ali, e aí nesta geração a gente chama de plotagem, nessa construção dessa figura. Comandos de visualização e plotagem de desenhos. O AutoCAD possui dois modos de apresentação de suas áreas da área gráfica. O Model Space, espaço para modelagem, onde os elementos gráficos são manipulados, e o Paper Space, espaço onde se prepara o layout para impressão ou plotagem. Então aqui são dois ambientes. Assim como acontece no Excel, se você conhece o Excel, ele tem diferentes ambientes ali. Você seleciona várias áreas de trabalho dentro do Excel. No AutoCAD nós também teremos essa possibilidade de trabalhar. A diferença no Model Space é o desenho todo. Quando você vai trabalhar, você pega a figura completa, faz todo o desenho. Já no Paper Space você pode trabalhar individualmente cada parte desse desenho. Pode ser o desenho de uma peça, ou de uma planta, de uma construção. Qualquer que seja o desenho, no Model Space ele vai aparecer completo. E aí você pode individualmente pegar parte por parte, pedaço por pedaço daquele desenho dentro do Paper Space e trabalhar de forma individual,
fazendo a cotagem, trabalhando com escalas, vendo as partes de detalhes de uma parte ou outra dessa figura. Aqui a gente encerra a nossa quarta aula e a disciplina de desenho técnico básico. Tá? Você continua em casa estudando, #fica em casa aprendendo.